O desejado de todas as nações. Capítulo 58. Lázaro, sai para fora. Este capítulo se baseia em Lucas capítulo 10, versos 38 a 42 e João capítulo 11, verso 1 a 44. Entre os mais firmes discípulos de Cristo, achava-se Lázaro de Betânia. Desde o primeiro encontro que tiveram, havia sido forte sua fé em Cristo. Profundo era o amor que lhe dedicava e muito o amava o Salvador. Foi em benefício de Lázaro que se realizou o maior dos milagres de Cristo. O Salvador beneficiava a todos quantos lhe buscavam o auxílio. Ama toda a família humana, mas liga-se a alguns por laços especialmente ternos. Seu coração estava unido por forte vínculo de afeição à família de Betânia, e por um membro dela foi realizada a mais maravilhosa de suas obras. No lar de Lázaro encontrara Jesus muitas vezes repouso. O Salvador não tinha lar próprio, dependia da hospitalidade de amigos e discípulos, e frequentemente, quando cansado, sequioso de companhia humana, alegrara-se de poder escapar para esse pacífico ambiente de família, longe das suspeitas e invejas dos raivosos fariseus. Ali recebia sincero acolhimento, pura e santa amizade. Ali podia falar com simplicidade e liberdade perfeitas, sabendo que suas palavras seriam compreendidas e entesouradas. Nosso Salvador apreciava um lar tranquilo e ouvintes interessados. Anelava a ternura, a cortesia e o afeto humanos. Os que recebiam a celestial instrução que sempre estava pronto a comunicar eram grandemente abençoados. Ao seguirem-no as multidões através dos campos, desvendava-lhes as belezas do mundo natural. Procurava abrir-lhes os olhos do entendimento, a fim de verem como a mão divina sustém os mundos. A fim de despertar apreço pela bondade e benevolência divinas, chamava a atenção dos ouvintes para o orvalho a cair de manso, a branda chuva e o resplendente sol, dados igualmente aos bons e aos maus. Desejava que os homens compreendessem mais perfeitamente o cuidado que Deus dispensa aos instrumentos humanos por ele criados. A multidão, porém, era tardia em ouvir, e no lar de Betânia Cristo encontrava repouso do fatigante conflito da vida pública. Descerrava ali, perante um auditório apto a apreciar, o volume da providência. Nessas palestras íntimas desdobrava a seus ouvintes o que não tentava dizer à multidão mista. A seus amigos não necessitava falar por parábolas. Ao dar Cristo suas admiráveis lições, Maria sentava-se-lhe aos pés, ouvinte atenta e reverente. Certa vez, Marta, perplexa com o cuidado de preparar a refeição, foi ter com Cristo, dizendo: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Isto foi por ocasião da primeira visita de Cristo a Betânia. O Salvador e os discípulos haviam feito a pé a fatigante viagem de Jericó até lá. Marta anelava proporcionar-lhes conforto e, em sua ansiedade, esqueceu a gentileza devida ao hóspede. Jesus lhe respondeu branda e pacientemente: Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria estava enriquecendo o espírito com as preciosas palavras caídas dos lábios do Salvador, palavras mais valiosas para ela do que as mais magníficas joias da terra. A uma só coisa que Marta necessitava era espírito calmo, devoto, mais profundo anseio de conhecimento da vida futura, imortal, e as graças necessárias ao progresso espiritual.
Precisava de menos ansiedade em torno das coisas que passam e mais pelas que permanecem para sempre. Jesus quer ensinar seus filhos a se apoderarem de toda oportunidade de adquirir o conhecimento que os tornará sábios para a salvação. A causa de Cristo requer obreiros cuidadosos e enérgicos. Existe vasto campo para as Martas, com seu zelo no serviço religioso ativo. Sentem-se elas primeiro, porém, com Maria aos pés de Jesus. Sejam a diligência, prontidão e energia santificadas pela graça de Cristo, então a vida será uma invencível força para o bem. A dor penetrou no pacífico lar em que Jesus descansara. Lázaro foi acometido de repentina moléstia e as irmãs mandaram em busca do Salvador, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Viram a violência do mal que atacara o irmão, mas sabiam que Jesus se demonstrara capaz de curar toda espécie de doenças. Acreditavam que delas se compadeceria em sua aflição. Não puseram, pois, maior empenho em que viesse imediatamente, mas enviaram apenas a confiante mensagem: Eis que está enfermo aquele que tu amas. Julgavam que atenderia imediatamente a esse apelo e se acharia com elas assim que lhe fosse possível. Ansiosas, aguardavam uma palavra de Jesus. Enquanto restou em seu irmão uma centelha de vida, oraram e esperaram pelo Mestre. Mas o mensageiro voltou sem ele. Trouxe, todavia, o recado: Esta enfermidade não é para a morte. E elas se apegaram à esperança de que Lázaro viveria. Buscavam com ternura dirigir palavras de esperança e animação ao quase inconsciente enfermo. Quando Lázaro morreu, ficaram cruelmente decepcionadas. Sentiam-se, porém, sustidas pela graça de Cristo, e isso as guardou de lançar qualquer censura ao Salvador. Quando Cristo ouviu a notícia, os discípulos julgaram que a recebera friamente. Não manifestou o pesar que esperavam. Olhando para eles, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Por 2 dias se demorou no lugar em que se achava. Essa demora era um mistério para os discípulos. Que conforto sua presença seria para a aflita família, pensavam. Era bem conhecida dos discípulos sua grande afeição pela família de Betânia e surpreenderam-se que ele não atendesse à triste mensagem: Eis que está enfermo aquele que tu amas. Durante os 2 dias, Cristo parecia haver alijado da mente a notícia, pois não falava em Lázaro. Os discípulos lembraram-se de João Batista, o precursor de Jesus. Haviam-se admirado de que, com o poder de que dispunha para operar milagres maravilhosos, Cristo houvesse permitido que João definhasse no cárcere e morresse de morte violenta. Possuindo tal poder, por que não salvar a vida de João? Essa pergunta fora muitas vezes feita pelos fariseus, que apresentavam como irrefutável argumento contra a afirmação de Cristo de ser o Filho de Deus. O Salvador advertira os discípulos de provações, perdas e perseguições. Abandoná-los-ia na provação? Alguns cogitaram se haviam enganado a respeito de sua missão. Todos ficaram profundamente perturbados. Depois de esperar 2 dias, disse Jesus aos discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos reflexionavam por que, se Jesus ia para a Judéia, esperara 2 dias. Mas a ansiedade por Cristo e por eles próprios tomou então o primeiro plano no espírito deles. Não podiam ver senão perigos no passo que ele ia dar. Rabi, disseram,
Ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Respondeu Jesus: Não há 12 horas no dia? Acho-me sob a direção de meu Pai. Enquanto fizer sua vontade, minha vida está segura. As 12 horas do meu dia ainda não findaram. Entrei em suas últimas horas, mas enquanto restar algumas delas, acho-me a salvo. Se alguém andar de dia, continuou, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Aquele que faz a vontade de Deus, que anda na vereda por ele indicada, não pode tropeçar nem cair. A luz do Espírito de Deus, a guiá-lo, dá-lhe clara percepção de seu dever, conduzindo-o direito até ao fim de sua obra. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Aquele que anda em caminho de sua própria escolha, ao qual Deus não o chamou, tropeçará. Para esse o dia se torna em noite, e onde quer que esteja, não se acha seguro. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Lázaro, o nosso amigo, dorme. Que tocantes essas palavras! Quão repassadas de simpatia! Ao pensamento do perigo que seu mestre ia correr indo a Jerusalém, os discípulos quase olvidaram a enlutada família de Betânia. Tal, porém, não se dera com Cristo. Os discípulos sentiram-se repreendidos. Tinham ficado decepcionados por Cristo não atender mais prontamente à mensagem. Foram tentados a pensar que não possuía por Lázaro e suas irmãs a terna afeição que lhe atribuíam, do contrário, se teria apressado a ir com um mensageiro. Mas as palavras, Lázaro, o nosso amigo, dorme, despertaram-lhes os devidos sentimentos. Convenceram-se de que Jesus não esquecera os amigos em aflição. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Cristo apresenta a morte para seus filhos crentes como um sono. Sua vida está escondida com Cristo em Deus, e até que soe a derradeira trombeta, os que morrem dormirão nele. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Tomé não podia ver senão morte reservada a seu mestre, caso fosse para a Judéia. Mas encheu-se de ânimo e disse aos outros discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Ele conhecia o ódio dos judeus para com Cristo. Era desígnio deles tramar-lhe a morte, mas não alcançaram esse objetivo porque lhe restava ainda algum do tempo que lhe estava determinado. Durante esse tempo, Jesus tinha a guarda dos anjos celestiais e mesmo nas regiões da Judéia, onde os rabis estavam tramando a maneira de se apoderar dele e entregá-lo à morte, mal algum lhe poderia sobrevir. Os discípulos maravilharam-se às palavras de Cristo quando disse: Lázaro está morto, e folgo que eu lá não estivesse. Esquivar-se-ia o Salvador, por sua própria vontade, do lar de seus amigos em sofrimento? Aparentemente. Maria, Marta e o moribundo Lázaro foram deixados a sós, mas não estavam sós. Cristo testemunhou toda a cena e, depois da morte de Lázaro, sua graça susteve as desoladas irmãs. Jesus testemunhou a dor de seus despedaçados corações ao lutar o irmão contra o poderoso inimigo, a morte. Sentiu todo o transe da agonia quando disse aos discípulos: Lázaro, o nosso amigo, dorme. Mas Cristo não tinha somente os amados de Betânia em quem pensar. O preparo de seus discípulos exigia-lhe a consideração. Deviam ser seus representantes perante o mundo
para que a bênção do Pai a todos pudesse abranger. Por amor deles, permitiu que Lázaro morresse. Houvesse-o ele restabelecido a saúde, e não se teria realizado o milagre, que é a mais positiva prova de seu caráter divino. Se Cristo se achara no quarto do doente, este não teria morrido, pois Satanás nenhum poder sobre ele exerceria. A morte não alvejaria Lázaro com seu dardo em presença do doador da vida. Portanto, Cristo se conservou distante. Consentiu que o maligno exercesse seu poder, a fim de o fazer recuar como um inimigo vencido. Permitiu que Lázaro passasse pelo poder da morte, e as consternadas irmãs viram seu amado ser deposto no sepulcro. Cristo sabia que, ao contemplarem o rosto inanimado do irmão, severa seria a prova de sua fé no Redentor. Mas sabia que, em virtude da luta por que estavam então passando, essa fé resplandeceria com brilho incomparavelmente maior. Sofreu cada transe da dor que padeceram. Não os amava menos pelo fato de demorar-se, mas sabia que por elas, por Lázaro, por ele próprio e os discípulos, deveria ser obtida uma vitória. Por amor de vós, para que acrediteis. A todos quantos estão buscando sentir a mão guiadora de Deus, o momento do maior desânimo é justamente aquele em que mais perto está o divino auxílio. Olharão para trás com reconhecimento à parte mais sombria do caminho que percorreram. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. De toda tentação e de toda prova, tirá-los-á ele com mais firme fé e mais rica experiência. Retardando sua ida para junto de Lázaro, tinha Cristo um desígnio de misericórdia para com os que o não receberam. Demorou-se para que, erguendo Lázaro dos mortos, pudesse dar a seu incrédulo, obstinado povo outra prova de que era, na verdade, a ressurreição e a vida. Custava-lhe renunciar a toda esperança quanto ao povo, aos pobres extraviadas ovelhas da casa de Israel. Partia-se-lhe o coração por causa da sua impenitência. Determinou, em sua misericórdia, dar mais uma prova de que era o restaurador, aquele que unicamente podia trazer à luz a vida e a imortalidade. Havia de ser um testemunho que os sacerdotes não pudessem torcer. Foi essa a causa de sua demora em ir a Betânia. Esse milagre, a coroa dos milagres do Salvador, a ressurreição de Lázaro, devia pôr o selo de Deus em sua obra e em sua reivindicação à divindade. Na jornada para Betânia, Jesus, segundo o seu costume, socorreu os enfermos e necessitados. Ao chegar à cidade, mandou às irmãs um mensageiro com as novas de sua chegada. Cristo não entrou imediatamente em casa, mas ficou num lugar retirado, próximo ao caminho. A grande demonstração que os judeus costumavam fazer por ocasião da morte de parentes e amigos não se coadunava com o Espírito de Cristo. Ouviu os sons das lamentações dos pranteadores assalariados e não desejava encontrar-se com as irmãs nessa cena de confusão. Entre os pranteadores amigos, achavam-se parentes da família, alguns dos quais ocupavam posições de responsabilidade em Jerusalém. Encontravam-se entre eles os mais rancorosos inimigos de Cristo. Este lhes conhecia os desígnios e daí não se deu imediatamente a conhecer. A mensagem foi transmitida a Marta tão discretamente que outros no quarto não a ouviram. Absorta em seu pesar, Maria não escutou as palavras. Erguendo-se de pronto, Marta saiu ao encontro do Senhor, mas, pensando que ela fora ao sepulcro de Lázaro, Maria deixou-se ficar em silêncio com a sua mágoa, sem fazer nenhum rumor. Marta apressou-se em ir ter com Jesus, o coração agitado por desencontradas emoções.
Em seu expressivo rosto, leu ela a mesma ternura e amor que nele sempre vira. Sua confiança nele permaneceu intacta, mas lembrou-se de seu bem-amado irmão, a quem também Jesus amara. Num misto de desgosto nascente, por Cristo não ter vindo antes, e de esperança de que ainda agora faria qualquer coisa para os confortar, exclamou: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Repetidas vezes, por entre o tumulto dos pranteadores, haviam as irmãs feito essa exclamação. Com humana e divina piedade, contemplou Jesus seu dorido e fatigado rosto. Marta não mostrava desejos de narrar o acontecido. Tudo se exprimiu nas patéticas palavras: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Fitando o amorável semblante, acrescentou: Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus lhe animou a fé, dizendo: Teu irmão há de ressuscitar. Sua resposta não visava inspirar a expectativa de uma mudança imediata. Conduziu os pensamentos de Marta para além da restauração presente de seu irmão, fixando-os na ressurreição dos justos. Assim fez para que visse, na ressurreição de Lázaro, o penhor da de todos os justos mortos e a certeza de que se realizaria pelo poder do Salvador. Marta respondeu: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ainda procurando dar a verdadeira direção à sua fé, Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Em Cristo, a vida original, não emprestada, não derivada. Quem tem o Filho, tem a vida. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. Quem crê em mim, disse Jesus, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Cristo olha aqui ao tempo de sua segunda vinda. Então os justos mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão transladados para o céu sem ver a morte. O milagre que Cristo estava prestes a realizar, em ressuscitar a Lázaro dos mortos, representaria a ressurreição de todos os justos mortos. Por suas palavras e obras, declarou-se o autor da ressurreição. Aquele que estava, ele próprio, prestes a morrer na cruz, retinha as chaves da morte, vencedor do sepulcro, e afirmou seu direito e poder de dar vida eterna. Às palavras do Salvador, crês tu? Marta respondeu: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ela não compreendia em toda a sua significação as palavras proferidas por Cristo, mas confessou sua fé na divindade dele e sua confiança em que ele era capaz de efetuar qualquer coisa que lhe aprovesse. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está cá e chama-te. Ela comunicou sua mensagem o mais reservadamente possível, pois os sacerdotes e principais estavam preparados para prender Jesus quando se oferecesse oportunidade. O clamor dos pranteadores impediu que suas palavras fossem ouvidas. Ao receber a comunicação, Maria ergueu-se apressadamente e, com expressão ansiosa, deixou a sala. Julgando que ela fora à sepultura para chorar, os pranteadores seguiram-na. Ao chegar ao local em que Jesus a esperava, ajoelhou-se-lhe aos pés e disse com lábios trêmulos: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eram-lhe penosos os gritos dos pranteadores, pois ela desejava trocar algumas tranquilas palavras só com Jesus. Mas conhecia a inveja e o ciúme que alguns dos presentes contra ele nutriam no coração
e absteve-se de exprimir-lhe plenamente a sua mágoa. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Lia o coração de todos os que ali estavam reunidos. Viu que da parte de muitos não passava de simulação o que apresentavam como demonstração de pesar. Sabia que alguns no grupo, manifestando agora hipócrita tristeza, estariam sem muita demora planejando a morte não somente do poderoso operador de milagres, mas daquele que estava para ser ressuscitado. Cristo lhes poderia haver arrancado o manto de fingido pesar. Conteve, porém, sua justa indignação. As palavras que poderia, com toda a verdade, haver proferido, calou-as por amor do querido ser a seus pés ajoelhado em dor e que realmente nele acreditava. Onde o pusestes? Perguntou. Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Juntos dirigiram-se para o sepulcro. Foi uma cena dolorosa. Lázaro fora muito amado e as irmãs por ele choravam, despedaçado o coração, ao passo que os que haviam sido amigos seus misturavam as lágrimas com as das desoladas irmãs. Em face dessa aflição humana e de que os amigos consternados pranteavam o morto, enquanto o Salvador do mundo ali se achava, Jesus chorou. Se bem que fosse o Filho de Deus, revestira-se, no entanto, da natureza humana e comoveu-se com a humana dor. Seu terno, compassivo coração está sempre pronto a compadecer-se perante o sofrimento. Chora com os que choram e alegra-se com os que se alegram. Não foi, porém, simplesmente pela simpatia humana para com Maria e Marta que Jesus chorou. Havia em suas lágrimas uma dor tão acima da simples mágoa humana como o céu se acha acima da terra. Cristo não chorou por Lázaro, pois estava para o chamar do sepulcro. Chorou porque muitos dos que ora pranteavam a Lázaro haviam de em breve tramar a morte daquele que era a ressurreição e a vida. Quão incapazes se achavam, no entanto, os incrédulos judeus de interpretar devidamente suas lágrimas. Alguns que não logravam enxergar senão as circunstâncias exteriores da cena que perante ele estava, como causa de sua tristeza, disseram baixinho, vede como o amava. Outros, procurando lançar a semente da incredulidade no coração dos presentes, disseram irônicos, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Se estava no poder de Cristo salvar a Lázaro, por que então o deixou morrer? Com profética visão, percebeu Cristo a inimizade dos fariseus e dos saduceus. Sabia que lhe estavam premeditando a morte. Não ignorava que alguns dos que tão cheios de aparente simpatia se mostravam, em breve fechariam contra si mesmos a porta da esperança e os portais da cidade de Deus. Em sua humilhação e crucifixão estava para verificar-se uma cena que daria em resultado a destruição de Jerusalém, e então ninguém lamentaria os mortos. O juízo que estava para cair sobre Jerusalém foi perante ele claramente delineado. Contemplou Jerusalém cercada pelas legiões romanas. Viu que muitos dos que agora choravam por Lázaro morreriam no cerco da cidade e não haveria esperança em sua morte. Não foi somente pela cena que se desenrolava a seus olhos que Cristo chorou. Pesava sobre ele a dor dos séculos. Viu os terríveis efeitos da transgressão da lei divina. Viu que, na história do mundo, a começar com a morte de Abel, fora incessante o conflito entre o bem e o mal. Lançando o olhar através dos séculos por vir, viu o sofrimento e a dor,
as lágrimas e a morte que caberiam em sorte aos homens. Seu coração pungiu-se pelas penas da família humana de todos os tempos em todas as terras. Pesavam-lhe fortemente sobre a alma as misérias da pecadora raça e rompeu-se-lhe a fonte das lágrimas no anelo de lhes aliviar todas as aflições. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. Lázaro fora depositado numa cova na rocha, sendo colocado na porta um bloco de pedra. Tirai a pedra, disse Cristo. Julgando que desejasse apenas ver o morto, Marta objetou, dizendo que o corpo fora enterrado havia 4 dias, tendo já começado o processo de decomposição. Esta afirmativa, feita antes de Lázaro ressuscitar, não deixou margem a que os inimigos de Cristo dissessem que houvera fraude. Anteriormente, haviam os fariseus propalado falsas afirmações em torno das mais maravilhosas manifestações do poder de Deus. Ao ressuscitar Cristo a filha de Jairo, dissera: a menina não está morta, mas dorme. Como houvesse estado doente apenas pouco tempo e fora ressuscitada imediatamente depois da morte, os fariseus afirmaram que a criança não estava morta, que o próprio Cristo dissera que ela dormia. Procuraram fazer crer que Jesus não podia curar moléstias, que seus milagres não passavam de mistificação. Nesse caso, porém, ninguém podia negar que Lázaro estivesse morto. Quando o Senhor está para realizar uma obra, Satanás instiga a fazer objeções. Tirai a pedra, disse Cristo. Tanto quanto possível, preparai o caminho para a minha obra. Manifestou-se, porém, a natureza positiva e pretensiosa de Marta. Não desejava que o corpo em decomposição fosse apresentado aos olhares dos outros. O coração humano é tardio em compreender as palavras de Cristo e a fé de Marta não aprendera o verdadeiro sentido de sua promessa. Cristo reprovou a Marta, mas suas palavras foram proferidas com a máxima brandura. Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Por que duvidas de meu poder? Por que arrasou-as em contradição às minhas ordens? Tens a minha palavra. Se creres, verás a glória de Deus. Impossibilidades naturais não podem impedir a obra do Onipotente. Ceticismo e incredulidade não são humildade. A crença implícita na palavra de Cristo, eis a verdadeira humildade, a verdadeira entrega de si mesmo. Tirai vós a pedra. Cristo podia ter ordenado à pedra que se deslocasse por si mesma e ela lhe teria obedecido a voz. Poderia ter mandado aos anjos, que se lhe achavam ao lado, que fizessem isso. Ao seu mando, mãos invisíveis teriam removido a pedra. Mas ela devia ser retirada por mãos humanas. Assim queria Cristo mostrar que a humanidade tem de cooperar com a divindade. O que o poder humano pode fazer, o divino não é solicitado a realizar. Deus não dispensa o auxílio humano, fortalece-o cooperando com ele ao servir-se das faculdades e aptidões que lhe foram dadas. A ordem é obedecida. Retiram a pedra. Faz-se tudo pública e propositadamente. Dá-se a todos a oportunidade de ver que nenhuma fraude é praticada. Ali jaz o corpo de Lázaro no sepulcro da rocha, no frio e na mudez da morte. Silenciam os lamentos dos pranteadores. Surpreso, em expectação, reúne-se o grupo em torno do sepulcro, esperando o que se vai seguir. Cristo, sereno, se acha de pé ante a tumba. Paira sobre todos os presentes uma santa solenidade. Cristo se aproxima do sepulcro.
Erguendo os olhos ao céu, diz: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Não muito tempo antes disso, os inimigos de Jesus o haviam acusado de blasfêmia, pegando em pedras para lhe atirar por afirmar ele ser o Filho de Deus. Acusavam-no de operar milagres pelo poder de Satanás. Mas aqui Cristo chama a Deus seu Pai e, com perfeita confiança, declara ser o Filho de Deus. Em tudo quanto fazia, Cristo cooperava com o Pai. Tinha sempre o cuidado de tornar claro que não agia independentemente. Era pela fé e a oração que ele realizava seus milagres. Cristo desejava que todos soubessem suas relações para com o Pai. Pai, disse, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Ali aos discípulos e ao povo devia ser proporcionada a mais convincente prova com respeito à relação existente entre Cristo e Deus. Devia-lhe ser mostrado que a afirmação de Cristo não era um engano. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora! Sua voz, clara e penetrante, soa aos ouvidos do morto. Ao falar, a divindade irrompe através da humanidade. Em seu rosto, iluminado pela glória de Deus, vê o povo a certeza de seu poder. Todos os olhos se acham fixos na entrada do sepulcro, todos os ouvidos atentos ao mais leve som. Com intenso e doloroso interesse, aguardam todos a prova da divindade de Cristo, o testemunho que há de consubstanciar sua declaração de ser o Filho de Deus, ou para sempre extinguir a esperança. Há um ruído na silenciosa tumba e o que estivera morto aparece à entrada da mesma. Seus movimentos são impedidos pela mortalha em que está envolto e Cristo diz à estupefata assistência: desligai-o e deixai-o ir. Mais uma vez lhes é mostrado que o obreiro humano deve cooperar com Deus. A humanidade deve trabalhar pela humanidade. Lázaro é desligado e aparece ao grupo não como uma pessoa emagrecida pela doença, membros débeis e vacilantes, mas como um homem na primavera da vida, no vigor de nobre varonilidade. Brilham-lhe os olhos de inteligência e de amor para com o Salvador. Lança-se em adoração aos pés de Jesus. Os espectadores ficam, a princípio, mudos de espanto. Segue-se depois uma inexprimível cena de regozijo e louvor. As irmãs recebem como um dom de Deus o irmão que lhes é devolvido e, com lágrimas de júbilo, exprimem entrecortadamente sua gratidão ao Salvador. Mas, enquanto o irmão, as irmãs e os amigos se regozijam nessa reunião, Jesus se retira da cena. Ao procurarem o doador da vida, já não o encontram.